Fala, leitores da Bíblia. O vídeo de hoje, o vídeo dos próximos dias vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou conseguir fazer a edição que eu costumo fazer, colocar música de fundo, cortar as partes que eu leio errado, ou então alguma ideia esquisita na hora de comentar, eu não vou ter como cortar, eu vou ter que gravar direto, tá bom? E eu espero aí que você compreenda, que você tenha um pouquinho de paciência comigo e a gente vai aprendendo e até rindo junto também ao longo dos próximos dias, tá legal? Bom, eu tô gravando aqui à noite, a iluminação é péssima, tô aqui com um abajur, tenho que ligar ele porque olha, se eu desligar, olha como é que fica. Vocês não conseguem me ver direito, né? Então eu tenho que ligar esse abajur aqui, fica bem estranho. Futuramente aí, de repente, quem sabe eu não consiga melhorar um pouco aqui os equipamentos e melhorar a imagem, não é? Mas enfim, nosso propósito aqui é ler a Bíblia e comentar a respeito dela, e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Hoje a nossa leitura vai ser em Atos capítulo 22, que é a sequência, obviamente, do capítulo 21, que termina ali com Paulo pedindo silêncio da multidão que estava enfurecida contra ele. Paulo quer falar com aquela multidão e aqui no capítulo 22 começa com o discurso dele diante dessa multidão enfurecida. Então vamos ler Atos 22. Ele diz o seguinte: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. Aqui, caminho é uma referência aos cristãos, ao caminho do Evangelho. Era assim que eram chamados os cristãos naquele momento pelos judeus. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito.
Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Perceba que Paulo discursou até esse ponto no versículo 21, quando ele está narrando aqui, quando o Senhor disse para ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Para um judeu, isso era um absurdo, pensar que Deus estava enviando alguém para pregar aos gentios. Os gentios eram desprezados pelos judeus, então isso foi difícil para eles ouvirem, e naquele momento eles interromperam Paulo e começaram a gritar: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E seguindo então o versículo 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber que motivo assim clamavam contra ele. Por que motivo assim clamavam contra ele? Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Só um detalhe aqui. Quando Paulo estava prestes a ser açoitado, ele tira uma carta da manga. Ele fala: é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ele era um cidadão romano e ele usou essa carta exatamente no momento certo. Porque o que era justo? O justo era que alguém fosse açoitado, fosse preso ou tivesse qualquer penalidade depois de um processo legal. E eles estavam açoitando Paulo sem qualquer procedimento. E então ele tira essa carta da manga e se livra ali dos açoites. Versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Então veja, o comandante havia comprado o seu título de cidadão romano e Paulo tinha esse direito de nascimento. Um dos seus pais era romano. Versículo 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara até amarrar, quer dizer, ele ficou preocupado até por ter mandado amarrar Paulo. Versículo 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, o capítulo encerra aqui com a decisão do comandante de reunir o sinédrio, reunir os sacerdotes, reunir todo mundo para saber qual era exatamente a acusação que faziam sobre Paulo. E aí o capítulo 23 vai narrar então esse momento em que Paulo é apresentado ao sinédrio. Sinédrio era o conjunto de cerca de 70 sacerdotes, que então eram os líderes da religião judaica naquele período. Bem, esse foi o capítulo 22. Eu sei que a imagem está ruim, o áudio talvez esteja ruim, mas esse é um novo modelo que eu preciso seguir a partir de hoje e nos próximos dias também. Tá ok? Espero que você tenha gostado também
deixa aí seu comentário fazendo suas críticas, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um de vocês que tem participado, tem acompanhado o canal. E amanhã a gente continua lendo a Bíblia. Fica com Deus e até mais.